dia, bem-vindos às orações no tempo da Quaresma. Sou o Padre Marco Lopes. Obrigado por se juntarem a mim nesta jornada até ao tempo pascal. Começamos com o Salmo número 56. Tem compaixão de mim, ó Deus, pois há quem me queira destruir, oprimindo-me e destroçando-me todo o dia. Os meus adversários perseguem-me continuamente. São tantos, ó Altíssimo, os que lutam contra mim. Quando tiver medo, confiarei em Ti. Confio em Deus e celebro as Suas palavras. Confio em Deus e não terei medo. Que mal me pode fazer a gente? Eles mudam continuamente o sentido das minhas palavras. Os seus pensamentos são maldosos contra mim. Amotinam-se e escondem-se, espiando os meus passos, esperando o momento de me matarem. Ó Deus, livra-nos da sua maldade. Derruba os povos na tua ira. Lembra-te quantas vezes eu tive de fugir. Registra igualmente as minhas lágrimas, pois tudo fica anotado no teu livro. No dia em que eu te pedir auxílio e os meus inimigos retrocederem, eu ficarei a saber que tenho Deus por mim. Confio em Deus e celebro as suas palavras. Sim, confio no Senhor e celebro as suas palavras. Confio em Deus e não terei medo. Que mal me pode fazer a gente? As promessas que te fiz, ó Deus, quero cumpri-las com ações de graças, porque me salvaste da morte e me livraste de cair no abismo, para viver na presença de Deus com a luz da vida. E agora a leitura de Jeremias, capítulo 14. O Senhor disse-me o seguinte acerca da seca. Judá está de luto, as suas cidades estão a morrer, a população jaz por terra em pranto e Jerusalém clama por socorro. Os ricos mandam os servos à procura de água, vão às cisternas, mas não encontram água e voltam com os seus cântaros vazios. Cobrem o rosto de tristeza, desanimados e perturbados, porque não há chuva e o solo está ressequido. Os agricultores desesperam e cobrem o rosto de tristeza. No campo, a gazela-mãe abandona as suas crias, porque não há erva para elas. Os asnos selvagens ficam no cimo dos montes e sorvem o vento como chacais. A vista turva-se-lhes, porque não têm alimento. Apesar dos nossos pecados, grita o povo, ajuda-nos, Senhor, conforme as tuas promessas. Afastámos de ti muitas vezes, pecámos contra ti. Tu és a esperança de Israel, só tu nos podes livrar da angústia, porque hás de comportar-te como um estrangeiro na nossa terra, como um hóspede que fica só uma noite, porque te mostras inibido como um soldado incapaz de socorrer. Senhor, tu estás seguramente conosco. Nós somos o teu povo, não nos abandones. O Senhor diz a este povo: como eles gostam de se afastar de mim sem domínio próprio, por isso não estou contente com eles. Hei de lembrar-me das suas iniquidades e hei de castigá-los pelos seus pecados. O Senhor disse-me: não me peças para vir em socorro deste povo. Mesmo que jejuem, não os ouvirei. Ainda que me tragam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarão. Antes os farei morrer na guerra e os aniquilarei pela fome e pela doença. Então eu disse: Senhor Deus, tu sabes que os profetas pretenderam acalmar o povo, garantindo que não haveria guerra nem fome. Dizem que tu prometeste que só haverá paz na terra. Mas o Senhor replicou: os profetas dizem mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordens, nem qualquer mensagem. As visões que referem não provêm de mim. As tuas profecias não têm valor, são produto da sua imaginação. Eu, o Senhor, te direi o que vou fazer a esses profetas a quem não enviei, mas que falam em meu nome e apregoam que não haverá guerra nem fome. Esses profetas hão de morrer na guerra e à fome. E o povo a quem esses profetas falaram mentira também há de perecer. Os seus cadáveres serão espalhados pelas ruas de Jerusalém, e não haverá ninguém para os sepultar. Este será o fim de todos eles, incluindo as mulheres, os seus filhos e filhas. Vou fazê-los pagar pela sua maldade. O Senhor enviou-me a mostrar ao povo a minha tristeza e a dizer:
que os meus olhos se encham de lágrimas de dia e de noite, sem parar, porque o meu pobre povo sofreu um grande desastre. Se saio para os campos, vejo os que tombaram na guerra. Se entro nas cidades, vejo a população a morrer à fome. Os profetas e os sacerdotes continuam nas suas tarefas sem saber o que fazem. Senhor, será que rejeitaste de vez a Judá? Será que tens ódio ao povo de Sião? Porque nos feriste de maneira que não pudéssemos ser curados. Buscámos a paz, mas não veio. Ansiámos pela cura, mas só recebemos terror. Senhor, pecamos contra ti. Confessamos os nossos pecados e os pecados dos nossos antepassados. Não nos desprezes. Lembra-te das tuas promessas. Não tragas a desgraça sobre esta cidade, onde tens o teu trono de glória. Não quebres a aliança que fizeste conosco. Nenhum ídolo pagão nos pode enviar chuva. O céu não pode por si mesmo produzir aguaceiros. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor Deus, porque tu criaste todas estas coisas. E agora a leitura do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 47. Disse então Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: Se obedecerem fielmente ao meu ensino, serão de facto meus discípulos. Conhecerão a verdade, e ela vos tornará livres. Eles retorquiram: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer que vamos ficar livres? Jesus continuou: Declaro-vos que todo aquele que peca é escravo do pecado. Um escravo não fica na família para sempre. O filho é que fica para sempre. Se realmente o filho vos torna livres, então ficam mesmo livres. Eu bem sei que são da descendência de Abraão, mas procuram matar-me porque não aceitam o que eu vos digo. Eu falo do que o Pai me mostrou, e vocês devem fazer aquilo que ouviram do Pai. Os judeus responderam-lhe: O nosso pai é Abraão. Mas Jesus contestou: Se fossem filhos de Abraão, procediam como ele. Tudo quanto eu faço é ensinar-vos a verdade, tal como a recebi de Deus. Vocês procuram matar-me, mas Abraão não fez nada disso. Vocês procedem, mas é com o vosso pai. Os judeus replicaram: Nós não somos filhos ilegítimos, temos apenas um pai, que é Deus. Jesus respondeu: Se Deus fosse, na verdade, o vosso pai, seriam meus amigos, porque saí de Deus e vim dele. Eu, porém, não vim por minha iniciativa. Foi ele que me enviou. Por que é que não compreendem aquilo que eu digo? É porque não querem aceitar a minha doutrina. O vosso pai é o diabo, e o que vocês querem é fazer aquilo que lhe agrada. Ele foi assassino desde o princípio. Nunca esteve ao lado da verdade, porque nele não há verdade. Quando diz mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e é o pai da mentira. Eu, pelo contrário, digo-vos a verdade, e por isso é que não acreditam em mim. Quem dentre vós pode provar que eu tenho algum pecado? E se vos digo a verdade, por que é que não acreditam em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vocês não me escutam, porque não são de Deus. Muito obrigado por terem estado comigo nestas leituras hoje. Desejo-vos a continuação de um excelente dia e também uma excelente quaresma. Até amanhã, se Deus quiser. Deus vos abençoe.